Opa, beleza? Rocochete aqui e hoje nós vamos ter o nosso primeiro contato com a plataforma TakeBlip. Então, para começar, a gente precisa se cadastrar. Vocês vêm aqui, preenche seu nome, e-mail, senha, telefone, o site da empresa e o tamanho da empresa e depois aceita os termos e se cadastra. Como eu já tenho conta aqui, eu vou simplesmente logar com a minha conta do Google e vou clicar aqui em Portal. Para a gente começar a criar os nossos bots, eu vou começar clicando aqui, ó, criar chatbot. E de cara a gente tem duas opções, criar do zero ou atendimento manual. Se a gente for fazer um atendimento manual, o nosso bot vai ser voltado ao Blipdesk, mas não é isso que a gente quer por agora. Por agora a gente vai criar um bot de portfólio. Então vamos criar ele do zero. Um bom padrão aqui, né, uma boa prática, é a gente colocar o nome do serviço, do bot, né, por exemplo, portfólio. E depois a gente coloca a especialidade dele. Por exemplo, o meu nome do meu bot é portfólio. Qual que é a especialidade? Ele é meu bot principal. Porque na hora de trabalhar com roteador, fica mais fácil de identificar quais que são os serviços e também na hora de distinguir eh, quais bots pertencem a qual roteador, né? Então vamos escolher a nossa imagem. Escolher essa imagem aqui, vamos ver se vai ficar bacana. Ficou legal, vamos finalizar aqui. E assim que a gente finaliza, ele já começa a criar o nosso fluxo. Inicialmente a gente tem esses 4 blocos. Esse aqui é o bloco de início. Aqui fica a primeira entrada de usuário, que é usada para acionar o nosso chatbot. Aí quando o usuário manda uma mensagem, ele cai aqui por boas-vindas e fala assim: Olá, contact.name. Esse contact.name é o nome do contato, né? Fica salvo. Aí ele vai e fala: Seja bem-vindo. Aí aqui tem outra entrada de usuário. Como que não está configurado para acontecer mais nada, se você mandar um oi depois de ter passado pelo início, ele vai cair nas exceções. Por padrão, as saídas, né, dos blocos costumam ir para exceções, né? Então, aqui na exceção, quando ocorre algum erro inesperado, um erro planejado ou um erro de validação, cai aqui e a gente trata. Aqui, por enquanto, a gente está tratando só erro inesperado. Se por algum motivo cair aqui, vai e fala, desculpe, eu não consegui entender, tá? Aí ele tem saída padrão por início. Esses blocos que ficam ligados à exceção, geralmente eles têm saída padrão ou por início ou então para o segundo bloco, né, que vem depois dele. E as ações, né, elas podem ser diversos tipos. A gente pode colocar requisição HTTP, registro de evento e todas essas aqui que são muito úteis quando a gente vai trabalhar com o nosso chatbot. Mais para frente, né, nos próximas aulas, eu vou estar abordando cada um desses tipos aqui para a gente poder mexer. Mas hoje, basicamente, a nossa ideia é criar aqui uma saudação, né? Vamos criá-la aqui. Beleza, eu coloquei aqui, ó. Olá, eu sou o Cochetinho, o assistente virtual de portfólios. Esse é o nome que eu escolhi para o meu bot, mas o seu bot você pode colocar o nome que você quiser. Aí não vai ter entrada de usuário. E qual que é a nossa ideia? Salva o usuário e pega o nome dele. Como que a gente vai pegar o nome dele? Tá. Lembra do contact.name? É uma boa prática a gente salvar o nome dos usuários no contact.name. Então, vamos adicionar uma saída, né? Se a resposta do usuário existe, ele vai para onde? Ele vai ir para obter nome. Aqui o boas-vindas ele vem para obter nome. E aqui no... Opa, vamos ligar novamente, perdeu a ligação. Pronto. E aqui no obter nome, o que que a gente vai fazer? A gente vai falar assim, ó. Por favor, digite o seu nome. E aqui a gente tem uma entrada de usuário.
Uma boa prática do BlipChat é separar essa entrada de um usuário, né, para facilitar no tratamento dela. Mas como a gente está bem no início, eu ainda não vou fazer essa modificação. Mais para frente a gente vai ver os benefícios dela e eu posso abordar ela com uma maior profundidade. A gente vai salvar uma resposta em uma variável. O que é uma variável? Por exemplo, pensa em uma planilha do Excel. Uma planilha do Excel, ela tem valores, né? Colunas e linhas. As linhas, elas têm os valores das colunas. Então, por exemplo, uma variável, ela é como se fosse uma coluna, mas só que ela é uma coluna que aceita somente uma linha, né? Então, naquela coluna pode ter somente uma linha. E aquela linha vai ter um valor. Então, essa é a definição de variável. É um local na memória que vai receber um determinado valor. E qual o valor que ela vai receber aqui? Ela vai receber o nome. Então, o usuário que vai testar, ele vai digitar um nome e a partir desse nome, a gente vai salvar ele no context.name. Mas aí você me pergunta, ô Juan, como que a gente vai salvar isso no context.name que estava lá no início? Beleza. A gente pode vir aqui em ações e ações de saída. Por que ações de saída? Porque elas são executadas depois do input do usuário. Como a gente vai querer esse input do usuário, que é o dado que o usuário vai passar para a gente precisa de criar uma ação de saída. Porque se for de entrada, a gente ainda não vai ter esse dado. Então vamos criar. Mas aí qual dessas ações que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o definir contato. Por que a gente vai utilizar ele? Que ele que é aquela variável contact. Aí a gente vai colocar o name, né? A gente colocou lá como nome. Então, para a gente passar variáveis, a gente usa o mustache notation, ou notação bigode, que é tipo duas chaves abrindo, duas fechando, e o nome da variável, que no nosso caso é nome. Então, a gente vem definir contato, a gente coloca aqui nome, que aí a gente já fala o que a gente está definindo aqui. Mas por que é interessante fazer isso? Pelo seguinte, ó, você consegue ver isso, ó, sem ter que abrir a ação. Você vê o que ela faz sem abrir. Então, isso é uma coisa interessante a pensar quando a gente está desenvolvendo. Beleza. Vamos aqui, está nome, certinho. Agora a gente salvou o nome do usuário. O que a gente vai fazer como a nossa próxima ação? A gente vai agradecer ele por ter usado o nosso sistema. Por enquanto ainda está bem básico, mas a ideia aqui é ir aprimorando ele durante o curso. Também a gente ter mais exemplos para vocês treinarem e aprenderem melhor todas as possibilidades dessa plataforma. Então aqui, se a resposta do usuário existe, ele vai para agradecer o contato. Beleza. Aqui, ó. Opa, desconectou de novo. Acredito que isso aqui deve ser bug do BlipChat, mas tudo bem. Só conectar de novo, sem problemas aí. Resolvido. Agora aqui, a gente não precisa de entrada de usuário e a gente vai colocar aqui. Muito obrigado por utilizar o bot. Contato inteligente é mais interessante. Muito obrigado por utilizar o contato inteligente de gestão de portfólio. Aí, como a gente pegou o nome, vamos usar ele aqui, ó. Vou colocar contact.name. Como que eu sei que é contact.name? Beleza, vamos aqui, ó. Variáveis, biblioteca de variáveis. A gente vem aqui, contact.name. Aí vai ter o nome do contato, que é o que a gente salvou aquela hora. Então, aqui vai ter o contact.name e vai falar assim, Juan. Aí eu coloco uma vírgula. Muito obrigado por utilizar o
contato inteligente de gestão de portfólio. Beleza. Ok, até aqui tudo bem. Só que quando ele chegar aqui, né, a gente já preencheu o nome e a gente bateu aqui. A gente vai chegar aqui e a saída padrão está exceções. Qualquer coisa que mandar no nome, ele vai mandar essa mensagem e vai falar assim: desculpe, não consegui entender, como se estivesse dando erro. Então, como que a gente vai resolver isso? A gente vai vir aqui e aguardar uma resposta do usuário, beleza? Então, guardando a resposta do usuário e vamos trocar a saída padrão para boas-vindas. E agora a gente já consegue testar. Só que antes de fazer isso, eu vou deixar uma mensagem assim, ó. Qualquer coisa é só chamar, que aí ele volta no fluxo novamente, né? Então vamos publicar. Quando a gente publica, o que que acontece? Aqui na configuração, a gente vai aqui em versões, vai estar aqui, ó, últimas versões publicadas. Aí vai ter essa versão aqui. O que que é uma boa prática da gente fazer? A gente baixar o fluxo. Por quê? Porque quando a gente baixa o fluxo, a gente pode ter na nossa máquina, subir na nuvem e ter como se fosse um backup para se acontecer alguma coisa no nosso fluxo, ou a gente quiser voltar uma versão, a gente simplesmente clica em carregar fluxo e sobe aqui, ó, a gente vai substituir e vai ficar a exata mesma coisa que eu tinha feito. Então, vale muito a pena a gente tomar cuidado com os versionamentos, porque nunca se sabe quando a gente vai precisar de uma versão antiga de um chatbot. Então, é muito importante manter. Beleza. Aproveitando que a gente está aqui nesse menu de configurações, vou abordar aqui essas variáveis aqui. A confiabilidade da IA, ela tem a ver com a decisão, por exemplo. Se a IA tem 50% de certeza, ela vai direcionar para determinada ação. Se não, ela manda para outra ação, como se não fosse aquela determinada situação. Então, eu vou abordar isso com mais calma e mais detalhe no módulo de inteligência artificial. A gente não precisa se preocupar com isso por enquanto. O tracking automático é uma coisa importante de deixar habilitado, e para todo bloco que passa, ele registra um evento. A questão de registrar evento e análise de dados, a gente vai ver no módulo de análise. E utilizar contexto de roteador é uma variável muito importante você deixar check, né? Porque a gente está utilizando esse modelo, né? Modelo de roteador e bots especialistas. Então, para trabalhar em cima disso, é de extrema importância a gente deixar isso aqui habilitado para a gente tanto poder chamar outros serviços, quanto também utilizar as variáveis entre os bots. Expiração de sessão. Então, basicamente, se der um tempo limite, a sessão vai ser expirada e ele volta aqui para o início do bot. Tempo limite de ações, por exemplo, aquela ação de definir contato, ela não pode demorar mais que 30 segundos. Se ela demorar mais que 30 segundos, ela vai ser abortada. Mas como é uma ação tipo definir contato, ela vai ser executada em milissegundos, então não tem nem chance de esgotar. Mas isso é geralmente um controle mais para scripts, né? Às vezes você tem um script muito demorado, então ele pode acabar travando o fluxo do seu bot. Então, se ele demorar mais que 30 segundos, ele é abortado. Identificador do fluxo, basicamente essa é a maneira que seu fluxo pode ser identificado. Ele é único e se você precisar, você pode redefinir ele e nessa redefinição você vai poder trabalhar com uma seção nova, né? Você expira todas as sessões anteriores ao resetar isso aqui. E as variáveis de configuração são geralmente constantes, né? Tipo chave de API, por exemplo, pode ser também uma variável que você vai utilizar muito no bot, que você não pretende alterar ela tanto, são constantes, né? E vale muito a pena você distinguir, porque você poderia estar usando simplesmente uma variável normal aqui no bloco boas-vindas ou em qualquer outro bloco, mas se você distinguir as constantes
das variáveis de configuração, na prática podem ser usados da mesma forma, né, como uma variável. Mas se você fizer essa distinção, você consegue trabalhar com as boas práticas e deixar também o seu bot mais organizado. Então, chega de falar muito, né? Falamos demais, aprendemos diversos conceitos. Então, vamos publicar esse fluxo novamente e vamos executar, né? Vamos falar aqui um pouco do debug, por exemplo. Se a gente clicar aqui nesse terminalzinho, a gente vai para o debug. No debug, a gente pode testar o nosso bot e ver tudo o que está acontecendo. Vou mandar um oi aqui para ver o que acontece. Igual, olá, sou o Cochetinho, um assistente virtual de portfólios. Por favor, digite seu nome. Então ele se apresenta e pede para eu digitar meu nome. Então deixa eu colocar aqui, Juan. Aí depois ele pega o meu nome e fala assim, ó, Juan, muito obrigado por utilizar contato inteligente de gestão de portfólio. Aqui tem um erro aqui, né? Deveria ser o contato. A gente vai alterar. Qualquer coisa é só me chamar. Se eu mandar um oi de novo, ó, o que ele vai fazer? Ele vai falar e vai pedir para eu digitar um nome novamente. Só que se você pensar, eu já digitei meu nome e ele já está salvo, né? Então vamos voltar aqui e fazer uma alteração. Fazer o seguinte, ele só vai para obter nome, né, se o contact.name não existir. Então como que a gente vai fazer isso? Ó? Se variável, a gente coloca contact name existe, ele vai para agradecer contato. Se não, né, se isso aqui não for verdadeiro, ele vai para se a resposta do usuário existe. Aí ele obtém um nome. Então, vamos testar novamente, vamos publicar e testar novamente o nosso fluxo. Vamos aqui recarregar. Vou mandar um oi. E aqui agora, olá Cochetinho, eu sou assistente virtual de portfólios. Tester, né? Esse aqui é o meu nome. Muito obrigado por utilizar o contato inteligente de gestão de portfólio. Aqui nesse canal de teste, eu já tenho um contact.name. Então a gente precisa de testar em um que a gente não tem. Então eu vou mostrar para vocês. E aqui, ó, no debug, antes da gente ir para o outro canal, vou mostrar o fluxo que ele fez. Ele foi do bloco início, depois ele foi para boas-vindas, executou o registro de evento, mandou duas mensagens e depois foi pro agradecer contato. Um track event mandou essas mensagens aqui e finalizou. Nesse qualquer coisa é só chamar. Vamos para um outro canal. A gente vai clicar aqui em canais. Aqui tem todos os canais que podem ser utilizados, né? Esses aqui são para contas pagas, né? O Business Messenger e o WhatsApp. Mas, por padrão, a gente tem canais interessantes, como o BlipChat, o Telegram também. Então vamos aqui no BlipChat, instalação, a gente clica aqui, disponível aqui, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um oi e ele vai pedir meu nome, tá vendo? Por favor, digite seu nome. Se eu mandar aqui um Juan, na hora que eu mandar aqui um oi, ele não vai passar lá de novo, quer ver, ó? Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Ele já passou direto pro Juan, ó, porque eu já tenho meu nome definido. Então, esse aqui foi o nosso primeiro contato com a plataforma. Eu vi que tem só mais um conceito aqui que é interessante a gente ver em configurações, que é essas ações globais, né? E elas são executadas antes de todas as ações em cada bloco que roda. E as ações de saída, elas são depois da última entrada de usuário ser enviada e depois da última ação de saída ser executada. Aí essa aqui é executada toda vez. Particularmente, eu não utilizo isso aqui muito, mas a gente pode dar uma explorada e dar uma brincada durante o curso. Agora, esse pesquisar, por exemplo, se eu pesquisar aqui cochetinho, ele vai aqui no bloco que tem escrito
colchetinho. Isso aqui fica mais fácil de você se orientar pelo projeto. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, caso vocês tenham tido alguma dúvida durante a aula. Caso vocês queiram também interagir, espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Próxima aula, a gente vai trabalhar mais com essas variáveis, vamos dar uma incrementada no nosso fluxo. Até a próxima aula!